No vídeo de hoje, ampliaremos o conhecimento acerca dos assuntos de fenômeno do transporte através de dois processos experimentais. No primeiro deles, trataremos sobre empuxo, tal qual é a força exercida por um fluido sobre um objeto parcial ou totalmente submerso nele. No segundo, falaremos sobre manometria, mais precisamente acerca de vasos comunicantes, com o objetivo principal de exercer o estudo referente à pressão exercida por líquidos. Confira. Os materiais utilizados para fazer o experimento são 2 clipes, uma caneta sem refil com tampinhas de fundo e de ponta, uma garrafa PET de 2 litros com água. E assim, iniciando o experimento, pegamos a caneta sem refil e colocamos as tampas do fundo e da ponta, e assim a caneta será colocada na garrafa com água, mas antes pegaremos os clipes e fixaremos na tampa da caneta para aumentarmos o peso do objeto. E assim, quando colocar na água, a caneta vai flutuar e afundar quando pressionado a garrafa. Depois verificar se o clipe está bem preso e colocar a caneta dentro da garrafa. Lembrando de analisar o nível da água para ser suficiente para a caneta afundar e depois boiar. Agora a garrafa deve ser fechada para que o ar não escape na hora de comprimir a garrafa. Dentre as possíveis explicações para tal fenômeno experimental, a primeira delas é a lei da hidrostática, que envolve a variação de pressão hidráulica num fluido em equilíbrio, mais conhecida como princípio de Pascal, que determina que sempre que for exercido um acréscimo de pressão, o mesmo irá se distribuir completamente por todo o fluido e pelas paredes do recipiente que tal fluido está contido. Para tanto, ao pressionar a garrafa, a água há de tomar conta do espaço que antes era ocupado por ar, comprimindo-o, fazendo com que a caneta afunde. Outra possível explicação se trata do princípio de Arquimedes, que, por sua vez, afirma que todo corpo que se encontra imerso em um fluido recebe a ação de uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do corpo que está dentro do fluido. Portanto, ao apertar a garrafa, a água irá comprimir o ar, de modo que a consequência seja a submersão da caneta. Bem, este experimento é chamado de vasos comunicantes. Para este experimento, irá ser utilizado 2 garrafas PET de mesmo volume, uma mangueira de aquário para interligá-los, na qual a mangueira precisa ser grande o suficiente para ir até o fundo das 2 garrafas. Iremos utilizar também 2 tampas de plástico para enroscá-lo em cada garrafa, em que as 2 tampas precisam estar com 2 furos em cada uma, na qual um dos furos de cada tampa irá ser utilizado para colocar a mangueira. E por fim, iremos utilizar algo para dar coloração ao líquido, ou seja, nesse experimento iremos utilizar um suco em pó. Após encher uma das garrafas com água com líquido já misturado, encaixe a mangueira em cada tampa, de modo que não se deixe escapar ar pelo buraco, onde cada mangueira está encaixada, em que a mangueira deve ir até o fundo das 2 garrafas. Em seguida, enrosque a tampa com a mangueira na garrafa com líquido colorido. E depois enrosca a outra tampa na garrafa sem o líquido. Na garrafa com líquido, irá tampar o segundo buraco com o dedo e apertar a garrafa. Então o líquido irá se deslocar para a garrafa vazia até atingir o equilíbrio, podendo-se perceber que a altura de líquido em uma garrafa vai ser igual à outra. A mesma acontecerá se forem utilizados 2 recipientes de volumes diferentes. Esse fenômeno físico é explicado pela lei de Stevens, que diz que a pressão exercida por um líquido depende apenas da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da altura da coluna de líquido existente acima do ponto analisado. Assim, a pressão exercida por um líquido não depende do formato ou do volume do recipiente no qual ele se encontra, e que pontos de mesma altura possuem a mesma pressão. Entendido isso, podemos constatar que no experimento o recipiente 1, que detinha mais líquido,
logo possuía mais pressão, tomando como referência o fundo da garrafa. Após ser submetido por um agente de pressão externa, desencadeou um processo de transferência de líquido, com o objetivo de igualar as pressões nos dois recipientes. Isso ocorreu quando os recipientes passaram até a mesma altura de líquido, pois, como se tratava de um mesmo líquido e a aceleração da gravidade ser a mesma nos dois recipientes, o único fator que impedia que as garrafas tivessem a mesma pressão era a altura da coluna de líquido.